Cris Flores tem uma história muito curiosa para contar pra gente. É isso, Cris? É isso mesmo, Celso. Curiosa é a palavra. Porque a gente que já ficou grávida, a mulher que já ficou grávida, fica pensando, será que uma mulher não percebe que tá grávida? Porque a gente sente dor, né, indisposição, percebe o bebê mexendo. Mas tem muita mulher que só descobre a gravidez na hora do parto. É possível sim. E a repórter Ana Paula Neves vai mostrar pra gente. É fácil identificar uma mulher grávida, basta reparar no barrigão. Patrícia, você está grávida de quanto tempo? 4 meses. No primeiro mês eu já sabia que estava grávida, então eu tive todos os sintomas. Pois é, se para os outros a barriga saliente anuncia que mais um bebê virá ao mundo, para a gestante, os sinais de que há mais gente no pedaço vão muito além do volume abdominal. Em geral, uma mulher suspeita de gravidez quando tem uma vida sexualmente ativa, a menstruação não vem mais, o corpo muda muito, os seios ficam doloridos e as emoções à flor da pele. Isso é o que acontece de maneira mais comum. No entanto, há mulheres que fogem completamente a essa regra e passam boa parte da gestação sem sequer desconfiar de uma gravidez. Eu sei, parece impossível, né? Mas não é não. Acontece e muito. A Valentina é uma menina espoleta, não para, como a maioria das crianças de 3 anos de idade. Bom, mas na barriga da mãe, ela ficou quietinha durante todo o tempo da gestação. A Valentina estava escondida, conta pra ela. Estava escondida. E a mamãe não sabia. A mamãe não sabia. A Miriam tinha 40 anos quando ficou grávida pela 3ª vez. Pois é, já era mãe da Isabela e do Leandro, de 26 anos, que está aí na foto. Então, os sintomas da gravidez não eram novidade. Por que Miriam não desconfiou de nada? Uma mulher, para ela achar que ela está grávida, a primeira coisa é cessar a menstruação. A minha menstruação teve o fluxo reduzido e tinha mês que eram 2 vezes, tinha mês que não tinha mês que vinha de novo, 2, 3 vezes. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô fazendo a menopausa. O sangramento era por conta de miomas, descobertos na hora do parto. Mas e o resto? As outras mudanças do corpo que ela já conhecia por ser mãe de 2 filhos? Aí você pergunta, nossa, mas esse nenê não mexeu? Porque o nenê mexe, eu tive 2 gestações, eu sei que o nenê mexe muito. A questão é que eu estava fazendo um tratamento de que eu tinha tido uma, sabe, ansiedade, síndrome do pânico. E eu estava fazendo tratamento de ansiedade. Então, eu tomava o antidepressivo e o ansiolítico. A gente acredita que esse neném dormiu a gravidez inteira. A Miriam é casada com Laurinho há 28 anos. Nem o marido percebeu nada. É reforçada, né? Só uma vez que eu falei, você tá grávida. De perfil, quando ela estava no fogão. Isso, e eu na mesa, tirando umas notas, e eu olhei só e falei, você tá grávida, Miriam? Brincando. Homem pode ser meio desligado, mas a filha, estudante de enfermagem, também não desconfiou. Pensou que a mãe estivesse gorda, e só. Eu marquei médico pra ela ir no endócrino, pra ver o que tava acontecendo, porque eu e meu irmão, um dia que a gente foi pra São Paulo, a gente conversando, eu e ele, nossa, Leo, minha mãe tá meio gorda, né? E 9 meses se passaram. No dia do nascimento da Valentina, Miriam acordou muito indisposta, com cólicas fortes e conseguiu um encaixe no consultório da ginecologista. Na hora que eu cheguei lá, eu estava em trabalho de parto. Passou um ultrassom na minha barriga e pegou aquele aparelhinho para ouvir o coraçãozinho do nenê. A hora que ela ouviu o coração, ela falou, você tá grávida e você tá parindo. E o resto da família, imagina a surpresa? O marido ficou em um estado de choque. Só que foi uma surpresa, assim, muito grande, né? Depois de 3 dias, que daí eu cheguei na cama e falei, e daí? Ela falou, pois é, tá aí o seu presente que você pediu. Eu fui ligar pra uma amiga minha, contar dela, como assim sua mãe teve uma criança? Eu falei, pois é, lembra aquela barriga que dava a impressão que ela tava gorda? Lembro. Não, então, era uma criança que tava lá dentro. Todos os parentes e amigos de Itapeva, no interior de São Paulo, se mobilizaram para comprar fralda, roupinha, tudo às pressas. Ela não teve um quarto de bebê, sabe? Aquele quarto de bebê, de revista, dos sonhos, isso ela não teve.
Então agora eu quero fazer um quartinho para ela, mas mais menininha, né? Na verdade, eu fico, meu Deus, como eu não sabia, né? Como Deus é maravilhoso. Esta ginecologista obstetra já fez mais de 2.000 partos. Ela explica que mulheres com sangramento durante a gestação podem demorar mais a perceber a gravidez. Uma mulher que tem mioma e fica grávida, é mais difícil ela perceber do que uma mulher que fique grávida e não tenha patologia prévia. Porque ela começa a ter um sangramento e para ela é como uma menstruação. Por isso que ela diz que menstruou até o 5º mês, até o 6º mês. E a gente pode acreditar. Você se lembra do caso da halterofilista chilena que teve um bebê durante o treino de levantamento de peso? Foi há quase 3 anos. Elizabeth Poblet estava grávida, disse que não sabia da gestação de 6 meses. E nenhum médico da Federação Esportiva desconfiou também, porque a atleta estava ganhando peso para mudar de categoria. O filho dela nasceu prematuro e morreu dias depois. A mulher pode ter um padrão menstrual de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, como um padrão normal. Habitualmente, as portadoras de ovários policísticos têm um padrão bastante espaçado. E elas podem, por algum motivo, não desconfiar da gravidez. Existe um evento que acontece na mulher que é perceptível, que é o mexer de uma criança. A única coisa que realmente mexe na barriga é nenê. E quando ele mexe, é como um passarinho preso na mão. Não tem como você não perceber. Vanessa está no 6º mês de gestação, teve sangramentos no período e mesmo assim percebeu a gravidez. Tem alguns sintomas que você acaba desconfiando, né? E aí você vai investigando e descobre que tá. Além de enjoos, a médica aponta outros sinais. Como o rim também está funcionando mais devagar, ela vai toda hora no banheiro. A sonolência é um sintoma bastante comum no início da gravidez. A mulher fica cansada, ela vai diluir, ela vai aumentar a volemia. Por conta disso, o sangue leva oxigênio para o cérebro e a mulher fica mais cansada. E quanto à barriga, hein, doutora? Cresce mesmo? Esse é o tamanho do útero. Ele é um órgão muscular. Durante o período gestacional, ele aumenta o volume em 50 vezes. Então, ele vai esticar e a criança vai crescer. A partir da 16ª semana, a criança começa a crescer e o útero sai, o que a gente chama da pelve. Ele sai da posição normal dele e se projeta anteriormente, com um aumento do volume. E aí aparece a barriga. Como mulheres são seres especiais, o que não falta é história improvável. Aí foi interessante, né, que aqui minhas vizinhas, eu falei, gente, tem uma fofoca quentinha para contar para vocês. Vocês não sabem quem tá grávida aqui na rua. Quem? Falaram todo mundo, menos eu, né, lógico. Ninguém podia imaginar mesmo. A Regiane se casou aos 20 anos. Já estava com 47 e nada. Ao contrário, além da frustração por não ser mãe, passou por muitos momentos difíceis na vida. Essa paralisia facial que deixou sequelas foi só um dos problemas de saúde. Eu tive um tumor na cabeça, no osso temporal, em 2001, que eu tive que fazer uma cirurgia seríssima, foram 12 horas de cirurgia, e que o médico me deu 1% de vida. E ele disse que eu realmente, se eu sobrevivesse, eu não ia falar, não ia andar, não ia levantar o braço, eu ia realmente vegetar. Ela perdeu mesmo a visão e a audição do lado direito. Que bom nem todas as previsões médicas terem se confirmado. Mas anos depois, outra bomba. Eu tive nódulos nos seios, tive 4 num seio, 3 no outro, que eu também fui obrigada a me submeter a uma cirurgia. E que durante essa cirurgia também a médica comentou que eu poderia sair da mesa sem os seios. Regiane venceu mais essa e as 2 mamas foram preservadas. Aí, há pouco mais de 1 ano e meio, o tumor no cérebro voltou. E lá foi a guerreira fazer 28 sessões de radioterapia. A radiação entrou por aqui e pelas bochechas, então queimou toda a minha garganta. Eu não bebia água, eu não conseguia engolir um copo d'água. As dores e os enjoos eram tão constantes que ela até pensou em desistir de tudo.
pedi para Deus para morrer. Pedi, falei, Senhor, eu quero morrer. Chega de sofrimento. Eu já sofri o suficiente na minha vida. Chega. Ou o Senhor muda a minha história, ou eu quero estar morta. E o que era tristeza se fez alegria. O mal-estar permanente, quase 4 meses após o fim do tratamento, era, na verdade, sintoma de gravidez. Quando eu olhei na tela que eu vi a nenê, que eu estava 3 meses e pouco, olha, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu levantava, se eu deitava. Foi muito emocionante. Fiquei 3 noites sem dormir. Rebeca nasceu saudável e perfeita. Havia risco de malformação por conta do excesso de radiação a que a mãe foi submetida pouco antes de engravidar. Mais uma previsão que não se confirmou. Que bom! A felicidade agora sim faz morada por aqui. Me sinto tão realizada que era tudo que eu sempre quis na vida, né? Eu quero ver ela correr, né? Quero ver mexer nas minhas coisas. E ainda depois de 25 anos de casada, foi meu presente de bodas de prata. Mas não foi de prata, né, filha? Foi de ouro. É, bebê? O nome Rebeca significa união. Nem precisa dizer como toda a família está, né? Foi uma bênção que Deus deu pra gente. Porque a gente já tá todo mundo com uma certa idade, já não tinha mais criança na família. Então foi uma coisa inesperada. A festa de bodas de prata do casal foi cancelada por motivo de saúde. Os convidados participaram do chá de bebê. O maridão perdeu o trono, é verdade, mas com muito orgulho e satisfação. Cadê o papai? O papai, filha. A vida é cheia de surpresas e quando são boas, a gente faz questão de contar pra todo mundo. Que vitória da vida. Regiane, um beijo pra você, pra essa sua família maravilhosa. Que exemplo que ela deu pra gente. Quantas vitórias, né, Cris? Que susto, que surpresa boa, né? Não é? Que né? coisa Quando é uma boa, gravidez. muito legal. Agora, olha essa pesquisa aqui. Edu vai gostar dessa história aqui também, viu?